Paz de Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Essa semana eu assisti um Reels no Instagram que me chamou muita atenção. Tinha um grupo de humoristas e eles estavam entrevistando o diabo. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. E de repente, um humorista faz o seguinte questionamento ao diabo. Ele começa afirmando: eu sou ateu. Eu queria saber com quanto tempo de antecedência eu tenho que reconhecer Jesus para que eu seja salvo. Aquilo que parecia uma pergunta despretensiosa se transformou em algo muito poderoso. Porque a pessoa que estava representando o diabo virou e falou para aquele homem: você não acredita? Você já devia ter aceitado. Você fica debochando, você fica brincando. Olha, nós trabalhamos em parceria com a morte, hein? Ele é nosso sócio. E de repente o telefone toca. E o que representava Satanás pega o telefone, coloca no ouvido e pergunta: é o Senhor, Deus? O Senhor vê tudo mesmo, hein? O Senhor sabe de tudo. Qual resposta eu dou para ele? E de repente aquele homem coloca o telefone no gancho e ele faz um trabalho evangelístico incrível. Quando ele vira para aquele homem e fala: Deus está te vendo. E ele manda te dizer que até no último minuto você tem a oportunidade de reconhecer quem é Jesus. Se no último minuto você reconhecer, você será salvo. Aquilo me impactou de uma forma muito poderosa. Porque Deus extravasou em amor ali. O amor de Deus foi derramado de uma forma muito poderosa. Muitas pessoas que não conhecem, muitas pessoas que nunca tiveram acesso, naquele momento receberam uma dose poderosa da graça de Deus. Só que quando eu fui ler os comentários, eu me assustei. Porque começaram diversos questionamentos sobre o esperar até o último momento. Sobre esse Deus que nos ama de uma forma tão profunda, tão intencional, que Ele é capaz de nos aceitar quando nós temos a capacidade de reconhecer quem Ele é. O ladrão da cruz, ele pôde experimentar dessa possibilidade. Quando Jesus crucificado, o ladrão da direita e o da esquerda ali, participando daquele momento, de repente o ladrão da esquerda vira e questiona: se você é realmente o Filho de Deus, desça daí e também nos tire daqui. De repente o ladrão da direita, ele interfere naquilo que está sendo falado pelo outro e ele diz: olha, cala sua boca. Nós merecemos estar aqui. Nós fizemos algo para que chegássemos até esse lugar, mas esse homem ele não fez nada. E ele vira para Jesus e diz: quando você estiver no seu reino, lembre-se de mim. Irmãos, o céu é inaugurado por Jesus com um ladrão. Como explicar isso para os religiosos? Como explicar esse amor, essa graça, para pessoas que de alguma forma encontram em si motivos para se vangloriar? Nós começaremos hoje uma série de mensagens sobre o poder da graça. A graça que transforma, a graça que renova, a graça que restaura, a graça que dá para nós a possibilidade de uma nova vida. E para nós é muito difícil compreender, porque nós temos muitas facilidades em colocar barreiras com pessoas que de alguma forma nos feriram. Nós temos muitas facilidades em afastar pessoas que no nosso olhar natural foram ingratas. Nós temos facilidades de ir para longe de pessoas que de alguma forma não correspondem às nossas expectativas.
Mas o amor de Deus é totalmente controverso à lógica humana. O amor de Deus está sempre disponível. O amor de Deus está sempre acessível. Mas, irmãos, o que mais poderoso Deus tem para oferecer não é esse último momento. A eternidade é incrível. Nós viveremos sobre essa presença eternamente. Mas como é bom desfrutar de Jesus ainda aqui. Como é poderoso ter uma vida onde todos os dias nós podemos fechar os nossos olhos e entrar nessa presença. Como é gostoso fechar os nossos olhos e saber que nós estamos conversando com o Pai. Mesmo que a religião tenha criado muralhas, barreiras, e tentado de alguma forma nos afastar desse Deus, porque é como se Deus estivesse distante, é como se Deus estivesse ausente, é como se Deus estivesse indiferente. E às vezes, Ele resolve fazer alguma coisa. Mas Jesus vem revelar para nós um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que está sempre disponível para que a gente possa ter uma nova vida nele, porque a graça enche as nossas vidas de possibilidades. A graça, ela muda os padrões. A graça é o favor de Deus para pessoas que não merecem. E quando o pastorzão me fez um convite para estar trazendo essa mensagem, e eu confesso que o convite foi há 5 minutos atrás. Vocês estão rindo, né? Porque não é vocês, né? Tive que correr lá embaixo e bater uma mensagem, algo que estava no meu coração. O Espírito me trouxe até Efésios no capítulo 2. E eu te convido carinhosamente a abrir, porque para mim, Paulo nesse momento revela para nós o real significado dessa graça. Efésios capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao 10. E eu sei que é impossível esgotar tudo que significa esses versículos em alguns minutos, mas nós temos que falar sobre isso. Está escrito assim: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais, no passado, vocês viviam conforme o sistema desse mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar. O Espírito que está atuando em vocês, o Espírito que estava atuando em vocês era o Espírito da desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre os pecadores, buscando satisfazer as nossas vontades, andando segundo a nossa carne, segundo os desejos e pensamentos do nosso coração, da nossa natureza. Nós éramos filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, nós fomos salvos pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a supremacia da riqueza da graça, por intermédio da sua bondade para conosco através de Jesus Cristo. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, antes que nós pudéssemos praticar. Até o momento da vinda de Jesus, toda a religião, todo o sistema religioso, ele vivia como base nas leis estabelecidas por Moisés. Você sabe que 3 meses depois da saída do povo do Egito, aos pés do Monte Sinai, Deus resolve voluntariamente se revelar para o povo. Ele chama Moisés e ele diz: olha, eu quero me revelar para o povo. Eu quero mostrar para eles quem eu sou. Até aquele momento, os hebreus, eles viviam baseados nas promessas que foram feitas aos pais deles. Se você pegar a época do cativeiro babilônico, você vai perceber que a expectativa do povo escravo
era viver o que tinha sido prometido aos seus pais. Então, eles não tiveram uma relação com Deus para conhecer quem é Deus, conhecer o seu poder. E agora, Deus então resolve se manifestar, se mostrar para aquele povo. O povo já tinha visto o mar se abrir. O povo já tinha visto uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem guiando durante o dia. Aquele povo já tinha experimentado o maná, mas eles não tinham experimentado Deus. E o desejo de Deus, irmãos, não é que a gente se relacione apenas com o que Ele pode fazer. É tentador nos relacionarmos com Deus a partir de uma ótica onde Ele supre tudo aquilo que nós desejamos, onde Ele realiza aquilo que está nos nossos corações. Só que eu ouso dizer que isso é muito pouco, porque experimentar o que Ele tem para nos dar, por mais que seja muito bom, não se compara com a possibilidade de nos relacionarmos com Ele. É incomparável com a ideia de nós sermos ministrados pelo próprio Deus. Um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus que guarda. Só que para isso acontecer nas nossas vidas, nós temos que experimentá-lo. O salmista vai dizer: experimentar e ver de que o Senhor é, e feliz é o homem que nele espera. Então, Deus queria que de alguma forma aquele povo experimentasse quem Ele é. E Ele resolve se manifestar. Depois de 3 dias, Deus pediu para que o povo se santificasse, não tocasse nada impuro, não tivesse relações. Mas quando Deus, Ele vai se manifestar, e a palavra vai dizer que raios, trovões, os montes Sinai estavam fumegando, Deus colocou alguns limites, porque se o povo passasse, se os animais passassem desses limites, eles seriam fulminados. O povo teve medo, o povo temeu, o povo resolveu não entrar nesse lugar e conhecer Deus. E eles pediram para que Moisés subisse. Eles pediram para que Moisés os representasse. Então, depois de alguns dias, Moisés, conversando face a face com o Senhor, Deus coloca os 10 mandamentos para que Moisés apresente ao povo. O povo, ele agora se baseia por aquilo que ele faz. E Romanos, no capítulo 7, Paulo fala algo muito interessante. A lei é boa. A lei, ela serviu para colocar alguns limites para que o povo obedecesse ao Senhor. Mas a lei não teve a capacidade de tirar de nós o pecado. A lei não teve a capacidade de tirar de nós o desejo incessantemente pecaminoso. Então, agora, toda a religião estava sendo moldada pelos mandamentos. Olha, eu posso fazer isso ou não faço. Eu posso fazer isso aqui ou não posso. E todas as vezes que as leis eram transgredidas, um animal, ele era sacrificado. Todos os dias, no templo, animais eram aspergidos, na parte da manhã, na parte da tarde. E a morte desse animal, ele representava o perdão pelos pecados. Já era uma tipificação, já era um apontamento, já era algo que tinha se iniciado no próprio jardim. Porque ao contrário do que muitos pensam, a graça, ela não é dispensada no Novo Testamento. Às vezes, quando nós lemos a palavra, parece que Deus era uma pessoa no Antigo Testamento e no Novo, Deus se torna outra pessoa. Mas não, a graça é algo que já nasceu no coração de Deus mesmo antes da terra ser formada. Apocalipse vai dizer que Deus preparou para si um cordeiro antes mesmo que a terra fosse formada. Antes de tudo existir, antes do haja, a graça já era manifesta. Porque Deus, em sua presciência, sabendo tudo o que aconteceria com a humanidade, Ele resolveu preparar um cordeiro perfeito. Irmãos, Jesus não é uma resposta para o pecado. Jesus não é um plano B. Jesus é um remédio, é a possibilidade de não vivermos mais uma vida pecaminosa. Porque Jesus, Ele é o esplendor da graça de Deus. Jesus é o esplendor do amor de Deus. Jesus é o amor de Deus sendo extravasado, sendo transbordado e alcançando as nossas vidas. Então a graça não é fruto do Novo Testamento. E a primeira manifestação da graça também não foi no Novo Testamento. A primeira manifestação da graça acontece no jardim. Porque Deus vira para Adão e Eva e fala: olha, vocês não podem comer desse fruto. Porque se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão discernir. E vocês vão ter
pensamentos e desejos que não vão agradar o meu coração. Então vocês podem experimentar de tudo aquilo que eu criei para vocês, mesmo essa árvore. Nós sabemos a história. E Deus diz, olha, se você comer, certamente vocês morrerão. Adão e Eva, eles comem. Quando Deus vai na parte da tarde no jardim visitá-los, eles não recebem de uma forma categórica a morte. Mas a morte entra no mundo. Porque Deus, ele pega um animal, ele sacrifica aquele animal, o sangue do animal é aspergido. E agora o sangue do animal é aspergido. E agora o homem, ele começa um processo. Mas naquele momento o homem se desconecta de Deus. Porque sem santidade, sem pureza, é impossível nós vermos a Deus. Convém sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Então o homem pecador, o homem desobediente agora não consegue mais entrar na presença de Deus. Adão e Eva são expulsos do jardim, e a palavra vai dizer que é nesse momento que o pecado entra no mundo. E o pecado traz consigo a morte e o juízo. O pecado causa separação do homem com Deus, mas também causa separação do homem com o próprio homem. Porque se no primeiro momento Adão e Eva se separaram de Deus, no segundo momento, Caim mata Abel. Então, primeiro o homem se separa do Criador. E agora o homem se distancia do próprio homem. E a gente vai vendo Deus de todas as formas apontando para um lugar onde o amor dele nos alcançaria para que nós fizéssemos um caminho de volta. Deus levanta profetas. Deus levanta sacerdotes. Deus tenta de todas as formas mostrar para a humanidade que o caminho que eles estão caminhando é com final de destruição, de dor, de morte. Só que a nossa natureza pecaminosa, ela não nos deixa perceber aquilo que nós estamos fazendo conosco, aquilo que nós estamos fazendo com o próprio Deus. E nós vamos levando a nossa vida como se nós pudéssemos prever os resultados das nossas escolhas. Mas alguns caminhos, por mais que no primeiro momento pareçam bons, no final é de destruição, de dor e de morte. E a humanidade sempre caminhou para esse colapso. Irmãos, o que nós vivemos agora nesse tempo já foi vivido em outros na história. O homem se afastando de Deus, o homem buscando os seus próprios interesses, o homem desconectado. Assim como Paulo diz, olha, nós estávamos desconectados. Nós estávamos andando segundo as nossas vontades, os nossos desejos. Nós obedecíamos os desejos de Satanás. Porque se nós não estamos vivendo uma vida onde o próprio Deus reina na nossa história, onde o próprio Deus aponta os nossos caminhos, provavelmente nós estamos vivendo uma vida onde aceitamos aquilo que Satanás determina para nós. E quantas são as coisas hoje que nós colhemos? E nós sabemos que hoje isso só é real na nossa vida, porque um dia nós escolhemos um caminho errado, porque um dia nós resolvemos caminhar para longe dessa verdade. E Deus a todo momento, levantando pessoas para nos dizer, olha, arrependam-se, voltem para um lugar que eu tenho para vocês. Olha as possibilidades que vocês têm vivendo tudo aquilo que eu quero. Irmãos, existem sonhos que estão no coração de Deus, que estão totalmente disponíveis para nós. E nós podemos procurar em todos os lugares, nós podemos achar que conquistando coisas, que encontrando sucesso, nós vamos conseguir nos preencher. Mas, eu não sei você, mas muitas coisas que eu determinei no meu coração, quando eu alcancei, eu percebi que aquilo não me preenchia. Por quê? Porque existia algo dentro de mim, existia um espaço que nada conseguia suprir, que nada conseguia fechar. Até que um dia,
Deus resolveu derramar essa graça. Até que um dia Deus resolveu interferir na história. Até que um dia Deus resolveu fazer aquilo que está sendo prometido durante toda a palavra. Porque a palavra de Deus sempre apontou em uma direção: a vinda do seu filho. Toda a palavra, ela é cristocêntrica. Tudo que Deus fez através da vida de Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Ezequiel, Jeremias, tudo foi uma direção. E essa direção era a vinda de Jesus Cristo. A vinda de um Salvador, de um resgatador, de alguém que daria a possibilidade de nós vivermos uma vida além de nós mesmos, de alguém que suprisse esse vazio existencial que existe em nós. Jesus é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Jesus é um caminho que nos leva de volta para o nosso Pai. Jesus é o desbravador da nossa alma, que pode mudar o sentido da nossa vida. Jesus, Ele é a própria vida. E se outrora nós estávamos mortos, se outrora era necessário todos os dias um animal ser sacrificado, agora um cordeiro está sendo preparado. Irmãos, imagina a quantidade de sangue que foi derramada durante toda a história da humanidade. Se você pegar a inauguração do templo de Salomão, ele sacrificou mais de 100 mil animais. Milhares de litros de sangue foram derramados. Só que isso não teve efeito nenhum sobre a vida humana. Mas agora, o Cordeiro Perfeito está indo para a cruz em nosso lugar. Agora, nós estamos sendo comprados por um preço impagável, por um preço imensurável. Agora, o amor de Deus está sendo transbordado através da vida de Jesus Cristo, porque Ele é a expressão perfeita do amor de Deus. E a graça, ela está sendo disponibilizada. E por mais que a gente no primeiro momento não entenda o poder transformador dessa graça, por mais que no primeiro momento a gente nem acredite que essa graça ela pode verdadeiramente transformar as nossas vidas, irmãos, tudo que nós precisamos é experimentá-la. Tudo que nós precisamos é abrir a porta, revelar quem somos e deixar que Jesus Cristo entre e coloque tudo no lugar. E esse foi o grande problema causado por Jesus na sua vinda com os religiosos, porque eles não conseguiam entender a transformação que essa graça gera. Eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles, porque pessoas estão sendo transformadas. Pessoas que eram criminosas agora estão tendo a vida ressignificada. Como pode? Pessoas que estavam à margem agora estão pregando sobre um amor. E o que mais confundia os fariseus era isso. João no capítulo 3, Jesus ele vai conversar com Nicodemos. A palavra vai dizer que no início da noite, Nicodemos vai até Jesus e ele faz alguns questionamentos. E ele fala algo que é muito interessante e muitas vezes passa despercebido por nós. Quando ele diz assim: mestre, eu bem sei que tu és vindo da face de Deus. Porque assim, ninguém pode fazer o que você faz se você não vier da parte de Deus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Perceba que aquele homem, o mestre da lei, ele está reconhecendo diretamente que era impossível acontecer tudo o que estava acontecendo através da vida de Jesus se ele não fosse enviado por Deus. Porque qual era o papel do fariseu? Qual era o papel do religioso? Todas as vezes que alguém se levantava dizendo que era o Messias, eles iam lá investigar. Eles pegavam tudo aquilo que eles sabiam de profecias e eles faziam um paralelo. Olha, ele vai tocar em leprosos e eles serão curados. Ele vai orar e as pessoas, elas serão ressuscitadas. Ele vai tocar nos cegos e eles vão recuperar a vista. Ele vai tocar nos surdos e os surdos vão enxergar. E tudo aquilo que estava previsto no Antigo Testamento se cumpria na vida de Jesus. E no primeiro momento, os fariseus, eles tentam se aproximar de Jesus de uma forma amigável e colocam até expectativas em torno de Jesus.
Porque em alguns momentos eles mesmos tentam entronizar Jesus. Olha, nós vamos declarar você rei. Nós vamos reconhecer que você é vindo da parte de Deus. Então o que Nicodemos queria era entender quem era Jesus. Mas ele também queria entender se aquilo que ele estava fazendo iria levar ele para uma eternidade com Cristo, com Deus. Porque ele pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus então fala do novo nascimento, você sabe. Só que lá na frente, no versículo 14 e 15, Jesus fala algo que passa muito despercebido para nós. Quando Jesus fala assim: olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, ele volta lá para Números capítulo 21, que Nicodemos deveria saber de cor. Números capítulo 21, o que está acontecendo naquele contexto? O povo estava murmurando muito. O povo estava reclamando do maná. O povo estava reclamando da demora. E o povo começa a desejar e lembrar daquilo que eles viveram no Egito. Olha, quando nós estávamos no Egito, nós não éramos tratados desse jeito. Nós tínhamos comida, nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino. Lá, nós tínhamos segurança. Nesse momento, a palavra vai dizer que Deus se ira no coração. Deus, então, manda algumas serpentes. Essas serpentes, elas picavam os judeus e eles sentiam aquela queimação e alguns chegavam a morrer. Quando isso começou a acontecer, eles correram até Moisés e falaram: Moisés, está todo mundo morrendo. São serpentes ardentes, elas mordem a gente morre. Faça alguma coisa, peça a Deus para interferir. Deus então vai até Moisés e Moisés pergunta a Deus: o que o Senhor pode fazer? O povo está morrendo. Está todo mundo desesperado, Deus. E aí Deus vira e fala assim: Moisés, faça uma serpente de bronze. O porquê a serpente de bronze? Na entrada do tabernáculo tinha o expiatório e tinha as duas cubas para lavar as mãos. Nesse expiatório é que o cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado ali. E depois eles lavavam as mãos nas cubas com água. Então, Deus manda pegar o mesmo material que fora construído os utilitários do tabernáculo e manda fazer na serpente. E Deus vira, ó, e pendura essa serpente. Com o que você vai pendurar? Se vai ser madeira, com o que vai ser, não tem problema. Mas a serpente tem que ser de bronze. E avisa ao povo o seguinte: todo aquele que for mordido pela serpente, eles precisam fazer o quê? Olhar para a serpente de bronze. Então, se a serpente mordeu, eles olham para a serpente de bronze. Quando eles olharem, se eles acreditarem na cura, eles serão curados. E aí, em João 3, 14 e 15, Jesus vira para Nicodemos e fala: olha, convém que o Filho do Homem seja erguido. Assim como a serpente foi erguida no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. E todo aquele que olhar para o Filho do Homem e acreditar vai ser salvo. O que eu começo a aprender com isso? Que Jesus já estava mostrando para Nicodemos que o plano de salvação passava por um processo de cruz. Jesus estava mostrando a Nicodemos se até ali, ele como legalista, ele como aquele cara que se baseava naquilo que ele fazia, e isso era suficiente para herdar uma eternidade com Deus, a partir daquele momento, isso não tem mais validade. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós. Isso é um favor de Deus, isso é algo que nós não podemos mensurar. Só que, para nossa grande surpresa, essa graça, ela faz muito efeito na vida de algumas pessoas. João, no próprio capítulo 4, uma mulher pecadora que estava junto ao poço, uma mulher estigmatizada, uma mulher discriminada, uma mulher que estava emocionalmente dilacerada, vai buscar água. Quando ela chega lá, meio-dia, no poço, para que ninguém encontre, quem está lá? Jesus Cristo. E, irmãos, o encontro com Jesus muda tudo. É impossível nós encontrarmos com Jesus e continuarmos a mesma pessoa. É impossível nós encontrarmos com Jesus e continuarmos com os mesmos sonhos.
É impossível nós encontrarmos com Jesus e continuarmos com os mesmos pensamentos. É impossível nós encontrarmos com Jesus e a nossa vida não ser restaurada de verdade. Se isso não aconteceu com a gente, é porque de alguma forma nós não encontramos com Ele. Nós encontramos com um estereótipo ou com aquilo que alguém fala sobre Ele. E na conversa com essa mulher, que já denotava um grande problema geográfico, porque ele judeu, ela samaritana, ele pede um copo d'água, você sabe a história. E aí no final, ele vira para aquela mulher e fala algo que é muito precioso. Olha, a espera acabou. Eu sou o Messias. Aqueles que todos esperam, aqueles que todos anseiam, está diante de você. E é esse mesmo Jesus que está diante de nós todos os dias, para nos amar, para nos dar uma nova chance, para dizer que é possível recomeçar, para mostrar que nós não precisamos temer, para dizer que existe algo no coração dele guardado para nós. É esse mesmo Jesus que todos os dias está diante de nós, buscando nos conectar a Ele. Porque se no primeiro momento o pecado nos desconectou de Deus, agora com Jesus nós temos uma nova possibilidade de vida. E o que nós estamos fazendo com isso? Irmãos, não existe nenhum problema em nós sonharmos, em nós planejarmos. Não existe nenhum problema em nós querermos avançar em todas as áreas da nossa vida. O grande problema é quando nós tiramos Deus desse caminho. O grande problema é quando nós achamos que agora eu posso fazer tudo segundo aquilo que eu quero, e eu esqueço que existe algo que foi gerado no coração de Deus para nós. E está além das nossas decepções, está além das nossas dores, está além das nossas marcas. É algo que nós só vamos descobrir quando nós desfrutarmos de Jesus. Aquela mulher, assustada, com tanta informação, ela faz mais uma pergunta. Olha, os samaritanos dizem que nós temos que adorar no monte. Vocês dizem que tem que adorar no templo. Onde nós devemos adorar? Cara, essa pergunta para mim diz muito sobre ela. Porque quando ela ouve que Jesus é o Messias, ela podia pedir qualquer coisa a Ele ali. Ela podia pedir uma restauração de vida. Ela podia pedir uma transformação em alguma área da sua vida. Ela podia pedir um casamento, ela podia pedir qualquer coisa. Mas a dúvida que ela tinha era: agora que eu sei quem o Messias veio, onde que eu devo adorar? Como eu vou fazer agora para corresponder àquilo que está no seu coração? E ele diz: olha, o tempo vem, e o tempo é esse, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque é desses que Deus... A pergunta nessa manhã é: o que seria adorar em espírito e em verdade? Se é isso que Deus está procurando, se é o segredo para a nossa relação com Deus, o que seria adorar em espírito e em verdade? A verdade, ela exala de nós quando a nossa mente nos condiciona a viver tudo aquilo que está no coração de Deus para nós. Adorar em espírito e em verdade é quando eu tenho a capacidade de entronizar Deus no lugar de prioridade na minha vida. É onde existe uma busca constante dentro de mim em obedecer os seus mandamentos, em cumprir os seus princípios. O padrão de amor que Jesus recebe está lá em João, no capítulo 14, quando ele diz: olha, aquele que tem os meus mandamentos e obedece é esse que me... Então, amar a Deus em espírito e verdade é quando eu tenho interesse em conhecê-lo, e depois eu obedeço, e depois eu me torno fiel àquilo que ele já me revelou. É quando eu tenho a capacidade de ter tempo de qualidade. É quando eu coloco Ele no lugar mais alto da minha vida. É quando eu sou direcionado por Ele. Porque a graça não é o final. A graça é o início. A graça é o início de uma vida nova com Deus. A graça é o início de uma vida de santificação. A graça é o início da vida de busca. A graça é o início de uma nova possibilidade em Deus. Porque, segundo o próprio Paulo, antes nós estávamos perdidos
em nossos delitos e em nossos pecados. Mas, como diz Isaías no capítulo 53, nós fomos resgatados. Só que a graça não é de graça. A graça custou muito. Foi um preço muito caro. Era uma dívida intransponível. Era algo que nós não poderíamos pagar. Mas Deus resolveu entregar aquilo que Ele tinha de melhor. Isaías 53, o profeta vai dizer: não houve quem cresça em sua pregação. Quem reconheceu o braço forte do Senhor e foi subido como renovo, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, não tinha nada nele que nos atraísse. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Antes nós achávamos Ele como castigado. Nós olhávamos para Ele e olhávamos como um coitado. Mas Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Sabe o que Isaías está tentando dizer? Ele foi o cordeiro sacrificado para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Não há nada que a gente possa conquistar que vai tornar disponível o homem ter paz com Deus. Quando chegarmos no último dia, que nós formos mostrar as nossas mãos, não adianta nós mostrarmos só as nossas obras. Não adianta nós mostrarmos só o que nós fazemos. Porque ninguém é salvo por mérito. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Isso é um pensamento legalista, isso é um pensamento fariseu. Nós somos salvos se nós tivermos paz com Deus. E como eu adquiro a paz com Deus, Claudinho? Como eu alcanço a paz com Deus? Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tendo interesse em conhecê-lo, se relacionando, obedecendo os seus mandamentos. Deus não precisa de nada para nos salvar. Ele só precisa que a gente abra a porta do nosso coração e deixe Ele fazer algo novo, transformar a nossa realidade e apontar um novo destino. E carinhosamente eu queria te convidar a ficar de pé. Obrigado pelos louvores, obrigado pela tua poderosa palavra que não volta vazia. Ela que enche a nossa vida de paz, de esperança e de certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Mesmo quando perdemos o controle, o Senhor continua sendo bom e tendo o controle de todas as coisas. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Assim como Davi disse, adestra os nossos dedos para as batalhas diárias que enfrentamos. Nos dê sabedoria, nos dê saúde emocional para lidar com desafios e saber que a última palavra sempre será do Senhor. Que possamos viver uma vida intencional, amando, honrando, respeitando, perdoando, entendendo que aquilo que é real hoje, amanhã não será mais, porque um dia estaremos todos juntos contigo eternamente. Nos leve em paz e nos dê uma semana extraordinária, cheia do poder da graça do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe. Vai em paz. Valeu. Obrigado, Senhor.